Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 62 anos, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e ele é candidato à presidência da República. Eu vou conversar agora com o senhor Jair Messias Bolsonaro e vamos falar de política, obviamente. Meu amor, obrigado, viu? Eu jamais, Antônia, esperava chegar um momento como esse eu falar em política. Eu nasci para ser militar. Você nasceu para ser militar? Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro e as circunstâncias me levaram para esse outro lado da vida, né? E hoje eu com essa idade, você pode ver, tu lembra quando você tinha 20 anos? Você tinha eu lembro, sou muito melhor agora. Você tinha uma coisa na cabeça, né? Sim. Não me precisa responder, não. Você deve estar próximo dos 40, você tem outra coisa na cabeça. Imagine... Você já está querendo meu voto, é imagine isso mesmo? Com 60. A gente muda, a gente amadurece, aperfeiçoa e chega um momento que você tem que decidir. O que a gente pode fazer pelo seu país, pelo ser humano e pelo próximo, do fundo do coração. Sim. Então, eu entendo muito pouco de política. Não tive tempo de estudar mais profundamente o senhor Jair Bolsonaro, porque quando o Flávio... Muito obrigado, Flávio. Dedé Galvão, preciso agradecer ao Dedé Galvão também, que unimos forças com amigos em comum para que esse bate-papo acontecesse agora. O que eu sei, eu, Antônia, e o que eu leio, a primeira vez que estou com o senhor, é que assim... Jair Bolsonaro, quem é? Ele é um cara odiado. Eu vou lhe dizer aqui o que a Antônia lê a respeito, né? Ele é um cara odiado porque ele é visto como um cara racista, homofóbico, que apoia a ditadura militar, um cara machista. Se isso procede, e se o senhor não mudar, essas pessoas, que são muitas, né? Juntando todas essas pessoas, os gays, os negros, as feministas, se essas pessoas resolverem não votar no Jair Bolsonaro, isso reflete diretamente nas urnas. O que o senhor tem para me dizer a respeito disso? São rótulos, todos eles eu explico claramente aqui, e isso é uma tentativa da esquerda me afastar do eleitorado. Não tem conseguido, tanto é que eu estou em segundo lugar nas pesquisas, na ordem de 21%, e quem diz que está comigo não me deixa. E eu desfaço todos esses rótulos, né? E praticamente desfeitos todos eles. E no momento, o que a esquerda e parte dessa grande mídia nossa tenta me rotular de extrema direita e populista. Sim. Como é que eu posso ser populista, por exemplo, se eu critico a política desarmamentista no Brasil? A questão de racismo, eu sou contra cotas, nós somos iguais. Seria justo, você olhando para minha cara, a minha filha ser cotista? Não, né? Na lei, não. Mas o meu sogro é o Paulo Negão. Eu não vejo distinção agora, de cores. Onde eu entrei nessa briga aí? De raça. Foi a questão de um programa do CQC, Marcelo Tais, um elemento sem caráter, que resolve editar o programa. Bota a Preta Gil fazer perguntas para mim no laptop e a resposta é invertida. E daí deu aquela confusão toda. Fui acusado de racista e o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo. Ponto final. E o senhor já declarou isso em outros lugares, que o senhor não tinha feito essa declaração racista? Nunca. A minha resposta foi em função caso o seu filho se relacionasse com gay e não com negra. Isso já está desfeito, basicamente. A própria internet, que muitos criticam, eu elogio. Eu sou a pessoa, por vezes, mais atacada na internet, mas eu defendo incondicionalmente a liberdade total na internet. Essa frase que a gente vê, prefiro ter um filho morto em todos os veículos, prefiro ter um filho morto do que descobrir que ele é gay. Olha só, isso daí é chumbo trocado. Quando eu estava discutindo a questão do tal do kit gay. Não é admissível, nem a maioria dos homossexuais aceita isso daí, que criança a partir de 6 anos de idade tem acesso a material para combater a homofobia, mas que, na verdade, estimula o sexo. Homo e hétero. No momento foi uma bomba. E no chumbo trocado saiu essa frase. Já foi explicado também. Sim. Tá? No momento, uma coisa muito importante, o Bolsonaro é xenófobo. Eu tive um ano e meio em Roraima, fui ver a migração, a fuga, né, de venezuelanos para o Brasil, fugindo da ditadura que é apoiada pelo PT aqui no Brasil. É uma questão triste. Mas nós não podemos deixar qualquer um entrar no Brasil. Mesmo sendo refugiados, tem que ver a vida pregressa deles. A gente não pode entrar lá também. Porque junto com nenhum país é a bagunça que é o Brasil. Tá? Assim como vem muita gente boa para cá, vem os infiltrados. Nós já temos bandidos demais aqui, já temos nossos bandidos. Sim. Não vamos aceitar bandidos de outros locais aqui.
Não estou generalizando. Condenação do Lula. Você acredita que ele pode ser preso? Você acredita que ele possa vir concorrer à presidência com você? Se não vier, o que você vê agora? Qual o quadro que você vê nesse momento? Eu não estou preocupado comigo. A minha preocupação é com o Brasil. Eu já agradeço a Deus ter chegado onde cheguei. Pretendo continuar nessa batida. Sou pré-candidato. Estarei, se Deus quiser, nos debates no corrente ano e vamos para as eleições em outubro. Tá? Não é por mim. Se eu for pensar em mim, tá? Eu tenho uma vida tranquila hoje em dia. Econômica, familiar, tranquila. Fico em casa. Sim. Né? E a vida de parlamentar tem seus benesses também. Tá? Eu estou fazendo isso pela minha filha de 7 anos. Tá? E por grande parte da sociedade que quer alguém diferente para disputar as eleições. E você pode não gostar de mim, me odiar até, mas você não vai deixar de concordar uma coisa. Eu sou diferente de todos os outros juntos. Esses juntos aí não tem qualquer amor à família, não tem eles grande respeito à liberdade, à democracia, fazem uma política externa com viés ideológico, são populistas, são demagogos, nunca se preocuparam com a verdadeira educação do povo brasileiro, não se preocupam com a questão da segurança pública. Você não vê esse pessoal falar nada. Eu vi um dos pré-candidatos falando sobre segurança, eu vou criar um ministério. Em Brasília, quando você não quer resolver uma coisa na Câmara, você cria uma comissão. O governo, o presidente, quando não sabe e não tem o que fazer, ele cria um ministério. Até acomoda mais alguns políticos lá. Imagine o Ministério da Segurança nas mãos do presidente do PT, Lula e Dilma. Ele tendo acesso na segurança em todo o Brasil, sabendo a forma como eles odeiam o policial civil e o policial militar. Como é que estaria a nossa questão da segurança? Comigo é diferente, vou valorizar o policial. Eu tenho propósito nesse sentido, tenho planos, né? Eu me imagino o presidente, a equipe formada, como atendê-los, como dar-lhes uma retaguarda jurídica, como dar para você. Pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa ranzinha, um pouquinho meio, né, fisicamente um pouquinho fraca ali, mas você com arma na cintura, você se equivale ao Mike Tyson, ao Maguila. Então, por que não, caso você queira ter uma arma dentro da tua casa, você não tê-la? Eu duvido que alguém vai tentar arrombar a porta da tua casa para fazer uma maldade com você, sabendo da possibilidade de você ter uma arma dentro de casa. Então, a minha política é completamente diferente. É o produtor rural, que eu defendo que eles tenham um fuzil. Mas por que fuzil? Para se defender dos marginais do MST. Alguém pode invadir teu apartamento? Não. E por que pode invadir a fazenda do cara? São bandidos, são marginais. Nós temos que tipificar essas ações do MST como terrorismo e ponto final. Ou você vai para ter uma lei forte e fazer com que ela seja cumprida, para te dar as garantias da democracia, entre elas a propriedade privada, ou você está no socialismo. Sim. Então, o senhor é a favor da legalização das armas e que o senhor acredita que vai diminuir a violência? Não há a menor dúvida. Tá. E aí as pessoas ficam falando quando que vai legalizar a maconha, quando que vai legalizar a droga. Se isso acontecesse, você acha que a quantidade de usuário diminuiria, a violência também diminuiria? Ou as pessoas... Porque assim, eu morro de medo da falta de educação do povo desse país. Eu acho que eles não têm estrutura psicológica nem para andar armados e muito menos para ter drogas liberadas. O que você acha disso? Eu falo em posse de arma de fogo, porte, né? Também flexibilizaria essa questão. Sim. A questão de drogas passa pelo parlamento. Se passar pelo parlamento, chegar nas minhas mãos, com o presidente, é o veto. Se o parlamento derrubar o veto, daí você é obrigado a respeitar o que foi decidido pelo parlamento. Mas não acredito nessa hipótese. Aqueles que falam que você, ao legalizar, você vai tirar isso da mão do traficante, não é verdade. Eu te pergunto, se você legalizar, você vai ter CLT na cadeia produtiva da maconha final. Sim. Você vai ter impostos. Ou seja, vai chegar uma maconha cara para o consumidor. Tá? Vai continuar então o tráfico. Você pode ver, o próprio cigarro é comum no Brasil ter um percentual acima de 40% vindo de contrabando para cá. E é legal. Então é uma utopia. Agora, a grande resposta para isso tudo, pergunta para qualquer pai, para qualquer mãe, se eles querem que legalize a maconha no Brasil. Porque uma vez legalizada, vai chegar nas escolas com muito mais facilidade que atualmente. Eu acredito que 99% dos pais não queiram legalizar as drogas. Até porque, qual o benefício da maconha? Até o tempo de reação
se aplica tanto na questão de você embriagada, né? Uma pessoa embriagada, ser responsável por um acidente é uma pena maior para ela. Tudo bem. Uma pessoa que fuma maconha também, ela tem o seu tempo de reação majorado. Ela pode não ter reflexo para evitar um acidente. E daí vamos enquadrá-lo também nessa mesma legislação? Teria que ser, no meu entender. Sim. Então a questão das drogas não traz nada de bom para nós. O que nós temos de bom na educação do Brasil? Nada. Nada. Alunos que hoje em dia, né, nós temos pesquisas em São Paulo, onde diz que 70% dos professores são agredidos por alunos ou pais de alunos. Imagina um aluno em abstinência. Vai aumentar muito mais a vontade dele agredir o professor. Sim. Não vamos importar isso daí, vamos fazer o que é de bom para o que pode ajudar a nossa juventude para ser alguém no futuro. Educação. Tem que investir pesado disso. Ideologia de gênero. Isso é um crime que estão fazendo, ensinar para o Joãozinho de 6 anos que ele pode ser Maria com 13. Ou para Maria de 7 que ele pode ser Joãozinho com 14. Para que isso? Isso é coisa de mentes doentias. Estão estragando a nossa juventude. No futuro, se um menino, uma menina quiser ter os seus parceiros do mesmo sexo, que vai ser feliz, mas que não seja por influência da escola. Essa aqui é a minha bronca. Sim. Falando de uma coisa mais light. Publicidade. Eu li que se o senhor for eleito, o senhor vai meio que tabelar essa coisa de se eu estou anunciando meu produto na TV Globo, vai ser o mesmo valor que eu vou pagar, o mesmo valor que eu pago para a Rede TV, para a Record, para a Band, porque geralmente quem paga para a TV Globo é muito mais caro, né, do que os outros veículos. Não, olha isso procede? só, isso chama-se mídia técnica. Sim. O que é natural? De acordo com o número de pessoas que assistem o teu programa, essa mídia técnica permite você, aquele bolo que está na propaganda oficial de governo, dar-lhe esse proporcional. Então tem TV, como a Globo, por exemplo, que teria direito pela mídia técnica 40%, mas na verdade tem 80%. Você tem que, no meu entender, democratizar, diminuir o valor da propaganda oficial, que é um absurdo que se gasta com essa propaganda, até porque se o governo está fazendo a coisa bem feita, não precisa fazer propaganda. A imprensa naturalmente vai divulgar aquilo. Tá? Então a Mediateca é isso, é democratizar a distribuição dos recursos orçamentários para o fim de propaganda oficial do governo. Isso aí, obviamente, desagrada os veículos televisivos? Desagrada quem tem o monopólio, né? Quem tem o monopólio. Nós temos que democratizar. A própria imprensa não fala tanto em democracia, Sim. Então eu quero a democracia também na questão da distribuição do anúncio do governo nas televisões. Não sei se foi nas suas redes que outro dia eu vi você falando, eu estou sendo perseguido pela Folha de São Paulo. A primeira pergunta é, será que vale a pena um político brigar com a imprensa? Os caras são os donos da caneta. A primeira pergunta. E completando, eu não sei se foi para uma jornalista da Folha de São Paulo que ela perguntou o que você fazia com auxílio moradia e você falou assim, eu uso para comer gente. Vamos lá. Rolou essa frase e o que isso significa? Não, vamos lá. Não é questão de brigar com a imprensa. A imprensa tem que saber o seu lugar. Sim. Eu estava sendo ouvido pela Folha de São Paulo, eu sou um ser humano como você com quem está nos ouvindo também, e entrou para o lado da questão do nosso auxílio moradia. Meu auxílio moradia, o que eu recebo é legal. Se é imoral, outra história. Tem muita gente da imprensa que recebe como pessoa física, pessoa jurídica e não pessoa física, para pagar menos imposto de renda. Isso também é imoral. Então, quer discutir? Vamos discutir, sem problema nenhum. O meu auxílio moradia, está lá ato da mesa, eu posso recebê-lo, mesmo tendo imóvel em Brasília, né, descontado o imposto de renda. E foi um casal de jornalistas que começou o tempo todo achando que eu estava aí se locupletando e praticando corrupção. Sim. E várias tentativas, até que como eu sou humano, eu peguei e dei aquele toco nele, para comer gente. Mas o senhor precisa de votos para ser eleito, para poder botar a coisa em ordem, que é o seu objetivo. E aí eu lhe pergunto, essa coisa de ser reativo ou de falar sem pensar, que aí já vem as frases, eu prefiro ter um filho gay morto do que gay, eu usei para comer gente, aquela discussão que o senhor falou, pode gravar mesmo com a Maria do Rosário, né, onde o senhor apontou o dedo para ela. Depois de me chamar de exastuprador. Exatamente, o senhor apontou o dedo para ela, empurrou ela... Não, ela veio para dar na minha cara, eu a segurei. Chamou ela de vadia no calor da discussão. Então eu sei que isso aí foi uma reação. Isso tem 15 anos, foi em 2003. Exatamente, eu vi no vídeo, sou bem mais jovem e tal. Mas
aquele Bolsonaro é o mesmo Bolsonaro de hoje, que se a Não, mulher já, fica não, perturbando, já, você já, fala, já. usei pra comer gente. E aí eles vão usar isso contra você. Pode usar à vontade, vão usar, tenho certeza disso. Eu sou ser humano. Na hora que o senhor estiver no poder, e aí é onde vem os inimigos para, né, para derrubar mesmo, porque é política, né? É House of Cards. A gente vê isso aí, parece que os caras estão, né, assistindo o seriado e reproduzindo. A gente vê isso aí. O senhor no poder, esquentado do jeito que o senhor é. Eu já melhorei bastante. Reativo. Não furou da discussão, você pode tomar uma decisão equivocada. Eu teria um montão. Você não pode tomar como presidente uma decisão equivocada. Eu tenho que ouvir meus auxiliares. Tá? Você tem seus ministros para te assessorar. Vai ter alguém da imprensa do meu lado. Vai filtrar esse tipo de pergunta. Mas o Bolsonaro, esse tipo de pergunta é uma só. Com a identidade do Bolsonaro, você acha que vai ter alguém daí que vai falar mais alto que o senhor? Eu tenho ouvido muita gente. É? Eu tenho melhorado muito. Pode ter certeza disso. Ok? Eu respondi quase 30 processos de cassação na Câmara. Sim. E basicamente 99% tem razão. É provocação. Não existe mais isso. Nós aperfeiçoamos. Você mesmo, todos nós evoluímos. Sim, tá? claro. E temos melhorado. No caso da Maria do Rosário, vocês chegaram a conversar? Você chegou a pedir desculpas? Primeiro ela que teve que pedir desculpa para mim, né? Que ela estava defendendo um estuprador e homicida, o Champinha. Um cara que com mais 4 vagabundos estupraram uma menina por 5 anos e depois a degolaram. E ela estava defendendo esse estuprador por ser menor de idade. Tá? Ela sempre defendeu os bandidos menores de idade, né? Que eles fossem punidos de acordo com o ECA e não de acordo com a lei nossa, de adulto. E eu procuro fazer com que a molecada, 16 e 17 anos, caso cometa crimes, seja punido como adultos. Eles sabem o que estão fazendo. Sabe. Moleque de 16 anos tem um corpo do meu tamanho, tem 70 quilos. Sabe. Tá? E hoje em dia mais ainda do que meu tempo lá atrás. Sim. Bem, então ela, dado momento, ela me chamou de estuprador, deu aquela resposta para ela. Pode ser grossa? Sim. Mas aconteceu? Aconteceu. Agora, eu estava defendendo as mulheres. E ela estava defendendo menores estupradores. Estupro. Ponto final. Uhum. Agora, isso aí também é uma coisa, tá mais do que... Não, eu estou levantando questões aqui que estão aí para atrapalhar, né? Não, tudo bem. Porque é um vídeo, né? Aí vem contra fatos, não há argumentos. Então, assim, é um homem que apontou o dedo para uma mulher que chamou ela de vadia. Então, não, mas a gente não pode generalizar. Se eu briguei naquele vídeo se eu tive uma briga com uma mulher, não está explicando que foi isso. Tá. É disso que eu tô. Olha só, o que o pessoal se não vale faz? mais a pena respirar fundo. Já estamos fazendo muita coisa nesse sentido aí. Olha só, não é porque eu briguei com uma mulher, eu estou ofendendo as mulheres do Brasil. E você brigou com um homem, está ofendendo os homens do Brasil. Ou com um gay, está ofendendo os gays. Não tem nada a ver isso aí. Até o dia lembrei o caso da Lili Carabina. Sim. Ela merecia o quê? Um tiro nos cornos, porque ela era bandida, assaltava, atirava, matava, ok? E agora, só porque é mulher, você não pode atirar nela, mesmo ela com a carabina nas mãos? Então a esquerda conduz muito bem essa questão, está ofendendo as mulheres. Não tem nada a ver. Eu estou querendo que os menores de idade sejam presos. Eu quero desde que eles cometam crimes. O objetivo da prisão é você também inibir. Você, como mulher, você respeita o que você teme. Se você não teme a nada, você comete um montão de absurdos. A prisão é algo para mostrar para você, olha, o pessoal fala muito de prisão no Brasil, que é a antessala do inferno, e é mesmo. Eu costumo dizer, você não quer ir para lá, só não fazer besteira. Só quem faz muita besteira vai para lá. E direitos humanos, você falou, direitos humanos nesse país só serve para bandido. Eu já vi várias situações que eu sou obrigada a concordar. O que o senhor mudaria nesse sentido? Olha, tem muita ONG que vive da desgraça, da violência. Quanto mais violência, melhor. Não sei se você lembra o caso do João Hélio, um garoto que foi arrastado pelo carro, tem uns 10 anos mais ou menos. Um dos que fez aquela barbaridade era menor de idade. Sim. Uma ONG colocou esse moleque, sabe onde? Na Suíça. Sim. Dizendo que estava sendo ameaçado aqui no Brasil. Pergunta se essa ONG foi saber como se sentiam os pais do João Hélio. Então tem que tirar dinheiro dessas ONG, não dá dinheiro para eles. Tem ONG que presta excelente trabalho, aí é outra história. É igual quando entra na Lei Rouanet. Tá? Tem artista, aquele que está começando a carreira, ok? É um artista nato, da nossa gente. Você pode dar Nunca consegui R$1 pela Lei Rouanet. Agora, muito figurão consegue aí 10, 15, 20 milhões de reais. Sim. Isso é um abuso, é um absurdo. Você tem que mudar isso daí. Concordo. Então, direitos humanos é a mesma coisa. Sim. Falando de outra acusação contra o senhor, que é enriquecimento com a política. Que aí, assim, foi o que eu li.
lá, né? Segundo dados e li quase no trânsito agora, viu, Flávio, do TSE, que não dá para vir aqui falar amenidades com Bolsonaro, candidato à presidência da República. Então, assim, me corrija nos números. Em 89, o senhor se candidatou? 89? 88 fui candidato pela primeira 88. vez. Eu já estou com 30 anos na política, já tinha 17 de exército. 88. E já tinha... então, já tem uma vida... Sim, mas de 88 para 2008, Tá. Aí quando o senhor entrou, o senhor declarou um Fiat Panorama e dois terrenos, né, em Resende, avaliado em R$10.000. Aí passaram-se 19 anos até 2008, e aí o senhor declara um patrimônio de R$1 milhão. O senhor não fez dinheiro, né? Porque 19 anos fazer R$1 milhão é muito pouco, né? Para quem trabalha muito. Ok. Mas de 2008 para cá, né? Aí o senhor declarou 15 milhões de reais. Segundo lá o que eu li. O senhor vai me corrigir. Eu não declarei 15 milhões. A Folha falou que a minha família são quatro homens, né? Todos profissionais. A família, né? tudo avaliou 15 milhões. E a Folha avaliou. Sim. Eu tenho um documento até de um cartório aqui do Rio de em Janeiro que eles avaliaram. Ele chegou lá no Barra da Tijuca e botou lá tanto. Olha só, essa denúncia, entre aspas, de que eu tenho patrimônios, começou a ter uns 4 anos. Sim. Tá? Os caras foram no meu imposto de renda e, em cima daquilo, começaram a fazer divulgação. Bem, o Ministério Público foi provocado, tá? E o chefe do MP, o senhor Rodrigo Janot, a questão de 2 anos, fez um parecer sobre os 2 imóveis meus na Barra que o interessava. Que os outros são imóveis, um em Bento Ribeiro, outro lá em uma vila histórica de Mambucaba, Anhanguera dos Reis, que não vale nada o imóvel lá. E ele assinou embaixo dizendo que não tinha aqueles imóveis qualquer indício de lavagem de dinheiro para consegui-lo. E era compatível o preço que eu paguei com o mercado da época. Quando você quer comprar, por exemplo, falo para você, eu te vendo um apartamento agora em Copacabana por R$100 mil. O que tu acha disso? A princípio é uma boa ideia, né? Mas com todo respeito, se eu falar que é na Ladeira dos Tabajaras, né? Um local próximo ali uma área conflagrada pela violência. Sim. Você vai falar, não, eu não quero nem de graça. Sim. Os meus imóveis aqui, tinha questão que não tinha habite, que era bastante velho, tá? Tinha um container do lado de um deles que fazia um barulho enorme do Hotel Sheraton, não deixava ninguém dormir 24 horas por dia. Eu levei 4 meses para resolver isso. Deu mídia esse assunto, inclusive, que eu soltei fogo de artifício várias vezes em cima do hotel, porque não tinha como dialogar com eles. Então você tem que ver as condições. O que interessa? O Janot disse que era compatível. A Folha de São Paulo não queira tomar o lugar do Janot. E outra, faz análise de 4, eu e mais 3 filhos. Sem problema nenhum, pode fazer dos filhos, mas separa. O JB é esse, o Flávio, o Carlos Eduardo. Pronto. Resolve o problema. Agora, eu tinha, por exemplo, transação de imóvel. Já tive um imóvel que eu comprei e vendi no passado e ganhei dinheiro. A Folha sabe disso, mas resolveu não publicar nada. E o que quando você compra imóvel, você falou 89, está lá 10 mil reais. Não é nem 10 mil reais, porque você botou em real em 94, que era a unidade de valor da outra naquele momento. E você, ano a ano, você não pode atualizar aquele valor do imóvel, a não ser que você faça uma reforma. Isso é bom para o poder público, porque quando você vende aquela diferença, né, você tem que pagar 10% a título de ganho patrimonial. Isso é uma das propostas minhas. Se eu chegar lá, a gente vai corrigir anualmente o valor do imóvel, de acordo com esse preço ao consumidor. E ponto final. Sim. Para exatamente. Agora, me acusar de 15 milhões é falta de caráter. Inclusive, uma casa na Vila Histórica de Mambucaba, eu fiz um vídeo, mostrei, é uma mansão, né, segundo eles, que valia próximo de 10 milhões de reais. E eu mostrei lá onde era aquela casa, filmado, e ninguém tem dúvida disso. Sim. Então, o que a Folha faz? Mais ainda, a Folha falou que tinha uma funcionária fantasma. A senhora Valderice... A do açaí, né? Loja de açaí, R$ 1.300 por mês. A loja de açaí da irmã dela. A Folha não a viu dentro da loja. Se tivesse visto, sem problema nenhum. E foi no início de janeiro. Agora você vai nos anais da Câmara, o Diário da Câmara, do dia 12 de dezembro, está publicado as férias da minha funcionária, a partir de 27 de dezembro até final de janeiro. Ou seja, quando a Folha foi lá e não achou a funcionária, ela estava de férias, publicado um mês antes. Simplesmente a Folha vai, te acusa e te condena, e depois você é obrigado a explicar isso o tempo todo. É mais ou menos o seguinte, isso chama-se bomba de fezes. Como eu sou educado, eu falo fezes.
Tá? Os caras jogam e você vai se limpar a vida toda em cima daquilo. Uma mulher de 40 e poucos anos de idade, responsável, humilde, ganhando 1.300 por mês, foram para cima dela. Desmoralizaram a mulher com uma fantasma. Foi vítima de chacota no distrito de Angra dos Reis, que é 40 quilômetros da capital da cidade. Essa é a Folha de São Paulo. Há poucos dias o Estadão falou que eu tentei contratar a empresa de marqueteiros do Trump. Dinheiro da onde? Quanto custaria esses caras? Ele perguntar. Quanto custaria esses caras? Mais uma mentira. Como há poucos dias, já que você falou em Veja, né? Um blogueiro da Veja falou há poucos meses que eu havia procurado Paulo Roberto Costa para vir candidato a deputado federal pelo meu partido. Ele está na ficha suja. Eu ia procurar o cara para quê? Tentando dizer que eu também sou um mensaleiro, eu sou um elemento que pegou dinheiro na Petrobras. Agora, a Folha nunca escreveu que o senhor Alberto Youssef falou que apenas 3 deputados do meu ex-partido não pegaram dinheiro na Petrobras. Um era eu. A Folha nunca falou que o senhor Joaquim Barbosa, quando leu seu relatório sobre o mensalão, falou que o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT foi o Jair Bolsonaro. A Folha também não escreveu que, por ocasião de 2014, a JBS Friboi fez a doação milionária para o meu partido e meu partido pegou 200 mil e botou na minha conta. 2 dias depois eu devolvi o dinheiro. Não fala isso. Sim. Um veículo, né, gigante, como a Folha de São Paulo, segundo o senhor, pegando no seu pé. Você desconfia o porquê disso? Amando de quem? Para beneficiar quem? Você falou desconfia, sim, tem seu candidato. Esse tipo de imprensa... Quem é o candidato? Você não sabe? Eu não posso acusar, porque daí vou dar uma de Folha de São Paulo. Sim. Tá, okay? Mas se o senhor fosse dar uma de Folha de São Paulo? Não posso fazer isso. Eu não posso ser leviano como a Folha de São Paulo foi nessa questão. A Folha de São Paulo admite qualquer um, menos eu. Entendi. Sou acusado de amante da ditadura. Olha, os militares nos salvaram de uma ditadura. Esse pessoal aqui, a gangue do Lula, que parte está presa, parte está em vias de ir para a cadeia, tentaram tomar o poder em 64, não conseguiram. Imagina esses caras tomando o poder pelas armas em 64. Sim. Como é que nós estaríamos hoje em dia? É pior que a Venezuela, estaria igual Cuba. Sim. Tá? Eu não sou amante de ditadura nenhuma. Vamos falar um pouco de Rio de Janeiro, que o senhor é morador do Rio de Janeiro, apesar de ver muito em Brasília, ver viajando. Essa baderna que está isso aqui, essa faixa de Gaza. Agora cheguei atrasado para a nossa conversa, porque tocaram fogo no ônibus na Niemeyer, a gente fica dentro do túnel da Rocinha sem saber o que está te esperando do outro lado. Você sai de casa, Rio de Janeiro é um dos metros mais caros do mundo, né? A gente paga impostos, a gente paga caro. E essa baderna, a gente não tem segurança, a gente não tem nada, ex-governador preso, o prefeito que não cumpre nem um terço do que ele prometeu. Qual é o destino do Rio de Janeiro? Qual é a providência que o senhor tomaria de imediato para resolver essa situação e não deixar a gente preso dentro de casa, refém do nosso próprio medo? Você está sendo legal e falando baderna. Isso é violência, isso é terrorismo. Você se colocou na pele de um policial civil ou militar? Se atira, vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. Não tem retaguarda jurídica para trabalhar. Se você comete um deslize no teu emprego... Tem muito despreparo também, né? Eles trocam tiro em qualquer lugar e aí quem está ali passando toma bala perdida. Mas peraí, mas você leva tiro por cima, tem que atirar também. Quem é que botou aquele fuzil no peito do militar? Não foi o Estado? Qual a responsabilidade do Estado nesses confrontos? Nenhum. Deixa os caras, a Deus dará. Simplesmente bota na cadeia. Tá? Se o Estado botou um fuzil no peito ou uma pistola na cintura, é para ele usar aquilo lá. Se não é para usar, vamos desarmar todo mundo. Né? Todos os policiais. Agora, o que o policial precisa, como eu tenho dito, é de retaguarda jurídica. É ao abater o inimigo, ao ele responder uma injusta agressão, abater o inimigo, ele responde, mas não tem punição. Isso acontece na legislação americana, por exemplo. Em todos os países, todos os estados americanos, praticamente a lei é a mesma. O policial é valorizado. Aqui não. Aqui a política de desencarceramento, o presídio está muito cheio. Está muito cheio? No meu entender, fica em cima do outro. Ele está lá porque quer. Você não pode aceitar que esses caras cometam barbaridades e simplesmente por estar preso, por estar cheio o presídio, entra na política do desencarceramento. Olha a audiência de custódia. 90% dos marginais são levados para lá, em flagrante. Você vê casos, inclusive, que eles trocam o tiro com a polícia, no dia seguinte, 24 horas depois, são postos em liberdade.
Isso é estímulo à violência. Ou seja, como eu disse para você, o ser humano só respeita o que ele teme. Se ele sabe que dificilmente vai ser preso, se for preso, dificilmente vai ser condenado, e se for condenado, rapidamente vai para a rua, ele vai ser bandido. Sérgio Cabral comendo do bom e do melhor na cadeia, aí você acha foie gras, você acha bebidas e comidas caríssimas, e quem facilita isso? Quem facilita isso? Aí, são funcionários do Estado. O senhor... Ali você pode ter certeza que é o diretor do estabelecimento prisional. Quando eu falo, por exemplo, eu pretendo botar alguns ministros militares, alguns reclamam. Mas peraí, Dilma e Lula botaram corruptos e terroristas, ninguém falava nada. Qual o preconceito para com o militar? A vantagem do militar é só uma, Antônia. É uma importante. Você paga a missão e ele vai cumprir. Ou então ele diz para você que por que não foi possível cumprir aquela missão. Essa é a vantagem de ter um militar trabalhando. Ele veste a farda no trabalho civil. Como é que os ministros são escolhidos no Brasil? Critério político. O teu partido é o X, para eu ganhar 30 vozes de você dentro do parlamento, indica o teu colega para ser ministro do transporte, para quê? Para roubar a nação, para implementar a indústria da multa. Você não está chateado com a quantidade de pardais na cidade? Sim. Qualquer negócio é multado aí, você pega daqui, você que está no Rio de Janeiro, você vai daqui para Paraty, tem no mínimo 30 pontos de 40 por hora. Qual o objetivo? Multar. Soube que a política funciona mais ou menos assim. Eu sou um vereador e aí me oferecem X para eu assinar uma lei, por exemplo, a lei do IPTU. Reúne ali meia dúzia de vereadores, eu te dou 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto, entendeu? Você assina, cala sua boquinha e aí vai. E aí a lei é aprovada. Aí são as ervas daninhas da política. E tem muito, né? Existe a possibilidade de um presidente honesto, que não se rende a essa baderna, essa putaria, você me perdoe usar essa palavra, né? Você está deu uma de Jair Bolsonaro de antigamente. Educação, eu sou um pouco assim. Então, assim, você acha que isso Antônia, o político ele sobrevive se ele não for um pouco corrupto, se ele não fizer aliança com o demônio, se ele não fizer concessões, Antônia, uma ou outra? Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu talvez seja o único pré-candidato. Por ocasião das eleições, eu já vou ter meu ministério formado. Os outros vão esperar suas composições políticas. E as indicações vão ser de acordo com o tamanho da bancada. Para fazer mais ou menos o que você falou ali. É na base do mensalão, né? Eu acho que o mensalão está meio em queda agora, essa questão da grana aí. Mas a questão da indicação política, eu te dou, você vê, a Caixa Econômica, 12 subdiretorias. Uhum. Não tem 12 vice-presidências. Não tem para que isso daí? Até pouco tempo, a vice-presidência, diretor da Caixa que tratava de loteria esportiva, um cara. Era o Moreira Franco no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Então, essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu não quero passar por situação de Lula, de próprio Fernando Henrique Cardoso, de vez em quando ele joga nos cornos dele a questão da PEC da reeleição, que foi pago sim, R$200 mil. Eu estou fora dessa. A intenção é fazer pelo Brasil. Pode até um dia pensar em caçar meu mandato, mas não vai ser por omissão nem por corrupção. Ou você muda isso ou não tem como. O meu sonho, por exemplo, eu já tenho uma pessoa pré-indicada, né? Ministro da Fazenda, que vai ser do planejamento também, que vai juntar os ministérios. Vai ter uns 15 ministérios no máximo. Assim como pretendo o transporte, ter um oficial general, que já tem em vista ele, de engenharia, que conhece tudo sobre infraestrutura do Brasil. E não indicar um cara lá do partido X, que ele loteia o ministério, com parentes e amigos, para fazer obras as piores possíveis, com o preço mais caro possível. Isso que a gente quer fazer no Brasil. Muda isso aí. Não tem idade mais de fazer besteira, vamos assim dizer. Esses rompantes de falar um palavrão, de mandar para a ponta da praia, alguém isso é natural nosso. Você me entrevistado semana passada, foi a dona Laura Cardoso, e ela falou, eu tenho ódio dos políticos do Brasil, e são velhos roubando, são velhos fazendo cagada. Não são os jovens, não, são velhos fazendo cagada. Então, assim, tem muito velho fazendo cagada. Isso não... Mas o filho do Pisciani, que é um jovem, está preso. Sim. Pô, tem jovem fazendo besteira também, sendo preso também. Tem nada a ver. Agora, tem uma velharia lá que tem que ser explodida. Tem que ser explodida, realmente. Por que Jair Bolsonaro merece ser presidente desse país? Para a gente fazer o Brasil que nós merecemos. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Eu costumo dizer, a exaustão. Olha o que Israel tem,
Ou melhor, olha o que Israel não tem e o que eles são. Eles não têm nada, só tem areia. Olha o que eles são. Olha o que nós temos e que nós não somos. Nós temos tudo e não somos nada. É um país riquíssimo. Onde vem a responsabilidade disso? A classe política. Sim. Agora, vamos dividir a responsabilidade com o povo que gosta muitas vezes de votar em bandido, Sim. em troca de alguma coisa. Sim. Acredito que vai ter mudança agora, até porque é lei minha que temos que ter o voto impresso. Para você poder fazer auditoria. Ter certeza para quem você votou, o voto foi para aquela pessoa. Há uma briga, o TSE não quer implementar no todo essa lei nossa, mas estão brigando para ela ser cumprida realmente. E daí o pessoal pode votar e vai saber que vai votar numa pessoa que vai dar a devida resposta aos seus anseios. Sim. Temos um bate-bola para acabar aqui, são 4 perguntinhas. Um medo. Jair Bolsonaro tem medo de alguma coisa? Não, a idade que eu já estou aqui, eu não tenho medo de mais nada, não. Muita gente fala para tomar cuidado. Todo mundo fala. Eu gostaria de viver um pouco mais para dar um... Eu queria ver minha filha de 7 anos crescer, né? Depois de 4 anos, ver uma menina, ver ela crescer. Mas não posso ter medo. Hoje em dia, quando vou no aeroporto, né? A última que eu fui foi em Manaus. O jornal A Crítica falou que tinham 4 mil pessoas. A gente sabe que algo de anormal pode acontecer, mas é um risco que a gente corre. Sim. A gente vai continuar enfrentando isso aí. Uma alegria. A minha filha de 7 anos mudou completamente a minha vida. Tá mimando ela demais. Depois de 4 homens, é diferente o homem, dá chute Sim. na bunda, fala palavrão, dá canelada, né? Toma banho junto com ele, mas a menina é diferente. Mudou muito a minha vida. Essa pergunta, às vezes eu fico meio constrangida, dependendo de quem eu estou entrevistando, perguntar. Mas eu perguntei para todo mundo. Quer dizer, só não perguntei para o Álvaro Vilas, que é um jurista, aí você fica meio assim, fala, não, senhorzinho, não vou perguntar, mas nem fudendo. O que o senhor não faria nem fudendo? Praticar a corrupção. Que bom. Eu acho que o Brasil não... A gente não suporta mais isso aí. É uma vergonha para nós. Nós, como sendo do Brasil, imagina um empresário. Como vai para Davos agora, agora com o Temer, o empresário já chega lá fora com o manto da desconfiança. A gente é chacota lá fora. É vergonha isso aí. A gente não precisa. O que o político, o povo tem que entender, porque a corrupção não é só o nosso meio, não. É que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem também. No período militar não tinha tanta violência, porque o emprego era full, era 100%. Então, se você buscar atender isso, né, dar meio à sua população, entrar no melhor programa social que existe, que é o de emprego, muda o Brasil. Sim. Tá? Na lata. O que você diria na lata? Pessoal, vamos mudar esse trem do Brasil, pessoal. Mudar esse negócio aí, tá nas nossas mãos. Não tem que ficar com mimimi, não, com cheio de dedo, educadinho. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem para direita, nem para esquerda. Vamos mudar esse Brasil, não dá para ficar nessa vaselina que tá aí, não. Dá para mudar, vamos embora, pô. Vamos mudar esse país, pô. Eu tô botando o meu na reta por vocês, ou tu acha que eu não tô ameaçado o tempo todo? Sim. Tô botando o meu na reta por todo mundo, e por mim também. Vamos embora, pô. Vamos mudar esse Brasil. Pode confiar, o Brasil vai dar certo. Pronto, recado Jair Bolsonaro. Olha, o Flávio gravou a entrevista inteira, porque onde eles vão, geralmente costumam editar desfavorável ao pai dele. E eu queria dizer aqui que eu não estou aqui para prejudicar ninguém, muito menos para... Geralmente eu converso. Hoje eu tentei só ouvir. É difícil, porque a gente quer opinar e tal. E às vezes o meu público reclama, Tônia, você fala demais, você deu sua opinião, não sei o que, só escuta, né? E hoje eu mais ouvi. Mas não se preocupe, porque eu não vou editar. Se eu pudesse, colocaria na íntegra. Mas o YouTube é muito... A gente não tem tanto tempo. E saiba que se o senhor for eleito... e o senhor não fizer isso que está prometendo, eu vou esculhambar o senhor. Então, abri uma exceção, respeitosamente, abri uma exceção para você, dado as pessoas que me falaram de você. Tá entendendo? Meu amor. Então, realmente, a gente grava tudo, não havia essa preocupação. Eu queria lhe agradecer imensamente e fico feliz de ter ouvido do senhor, que o senhor não é racista, não é homofóbico. Tem uma coisa que é o seguinte, a forma, às vezes... Muitas vezes eu peco pelo meu jeito nordestino de ser. Tu é Caba da Peste? Sou Caba da Peste, arretada. Eu sou do sertão do Piauí. Tá, então eu perco pela minha forma
né? Porque a minha mãe, quando desacatada por quem quer que fosse, ali lá dentro pegava a espingarda e ela expulsava. Você sabe de onde é meu sogro? É de Crateús. Crateús. Olha então. onde eu fui amarrar meu bode. Onde foi amarrar meu bode, meu burro. Então, assim, eu já pequei muito pela forma, não pelo conteúdo. Eu acho que isso vem acontecendo muito, de repente, com o senhor, por esses rompantes, essas coisas de ser reativo. E aí, um conselho que todo mundo me dá: Antônia, seja menos reativa, respira fundo. Você perde a tua originalidade. Eu com idade, você tem idade de ser sua filha? 43 anos? Tenho, né? Poderia ser. Com idade de ser sua filha, eu me peço. Com 36. Seja menos reativo, né? Que eu acho que de repente ajuda mais. E muito obrigado pela confiança, muito obrigada por fazer parte aqui do Na Lata. Viu? Tamo junto. Valeu. Gente, ó, se inscreva, curta, compartilhe, tá? Dê seu like, dê seu joinha e um beijo no coração de vocês.